Fala galera, aqui ligada no Vasco Connection, esse canal que eu tô sempre acompanhando. Tô aqui dando essa força pro Edu Ferrari, que fez uma força descomunal para participar da transmissão do Vasco Connection, na partida em que o Vasco foi eliminado na Copinha. Grande narração do Felipe Reis, um abraço pro Felipe Reis e também o nosso Eduardo Ferrari, que está se recuperando. Todo mundo sabe do problema que aconteceu com o Eduardo. Você que não sabe, tem um vídeo aqui no canal que ele explica o que aconteceu, sofreu um AVC, mas já está se recuperando, está trabalhando, está fazendo vídeos aqui no canal, mas tem que ter tranquilidade, tem que fazer fisioterapia, fono, daqui a pouquinho vai estar 100% recuperado para poder trabalhar com tranquilidade e produzir sempre material aqui no Vasco Connection. Um grande abraço, Eduardo Ferrari, tamo junto e para trazer informações e sempre deixar muito bem atualizado. Você que não é inscrito no Vasco Connection, tá chegando aqui por conta dessa carinha bonita? Então faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, se inscreve no Vasco Connection, é importante a sua inscrição aqui no Vasco Connection. Passamos de 113 mil. Quando eu cheguei aqui a fazer vídeos, eram 111 mil. Passamos de 112, passamos por 113 e agora eu quero chegar a 115 mil inscritos. Então eu conto com a sua audiência e também com a sua ajuda. Como pode te ajudar? Faz o seguinte, se inscreva no canal e recomende o canal a outros vascaínos, deixando like no vídeo, que é de graça, não custa nada, e compartilhando. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Faça parte dessa família Vasco Connection, que está sempre aumentando e com certeza te deixando muito bem atualizado. Começando sobre esse jogo em que o Vasco foi eliminado na Copinha para o Vitória 4-1. Você pôde acompanhar a narração do Felipe Reis aqui no canal Vasco Connection, mas o Vasco até começou bem, fazendo 1-0 com o gol do Paixão, e depois o Estrela, com 25 minutos, acabou saindo machucado. Era o jogador mais talentoso do meio-campo do Vasco, e o técnico Nil Batista acabou fazendo uma modificação, para mim, muito errada. Ele colocou o Vitor Manuel como o ala direito, empurrando o Paulinho para meia. E aí isso desarrumou o time do Vasco. O Vitória foi para frente, fez 2 gols no primeiro tempo, 2 gols no segundo e saiu com a classificação. Vitória 4, Vasco 1. Eliminado o Vasco na Copinha. Para quem pensa positivamente, pelo menos o time profissional do Vasco, que vai estrear no Campeonato Carioca no dia 18, 7h30 da noite, em São Januário, contra o Boa Vista, vai poder contar já com esses jogadores da Copinha, pelo menos para ingressar o time que está no Rio de Janeiro treinando. Até porque o Vasco tem poucos jogadores no Rio para fazer um time para jogar o início do Campeonato Carioca. Só para você ter uma ideia, tem o Alexander no gol, tem os 3 zagueiros, Capasso, Miranda e Zé Vitor. Na lateral direita não tem jogador, então provavelmente o Paulinho vai jogar nessa posição. No meio campo tem o Rodrigo, Barros e o De Luca. Só isso. Os jogadores estão machucados. Tem o Pablo, que também é da base lateral esquerdo, mas também é muito jovem ainda. Também lá na frente tem o Orediano, que a gente não sabe se vai poder jogar ou não, se vai querer jogar ou não o Campeonato Carioca. Ou seja, tem muitos poucos jogadores. Tem o Marlon Santos, que é um jogador da base que estourou a idade, que pode jogar como meia. Enfim, a gente fica nessa expectativa. Então, com esses jogadores do Sub-20 que foram eliminados, podem ingressar o time profissional e fazer a estreia do Vasco no Campeonato Carioca. Já o time profissional está em Punta del Oeste, está trabalhando com o técnico Ramon Dias, muitos jogadores vão sendo integrados a esse elenco. Apresentado o Robert Rojas, jogador paraguaio, 27 anos, que atua como zagueiro e também como lateral. Foi apresentado oficialmente, deu entrevista lá em Punta del Oeste. O Vasco vive a expectativa também de apresentar oficialmente outros jogadores, como o David, atacante, foi contratado, já está treinando, mas oficialmente ainda não foi apresentado. Assim como o reempréstimo do Praxedes, que também está treinando, mas oficializado esse empréstimo ainda não foi. Então o Vasco está nessa expectativa. Tem o Adson, jogador contratado junto ao Nantes da França, jogador que foi revelado no Corinthians. O Vasco adquiriu boa parte de porcentagem desse jogador, mas ainda não chegou lá no Uruguai. O Vasco está trabalhando para que esse jogador chegue lá e possa ajudar pelo menos nos últimos dias de pré-temporada. Agora falando sobre contratação. A gente trouxe essa informação aqui mais cedo. O Vasco está muito perto e já avançou muito essa questão de negociação com o jovem jogador Juan Esforza, 21 anos, da seleção pré-olímpica da Argentina, jogador que pertence ao News Old Boys. Aqui a gente no canal Atenção Vascaínos conseguiu falar com o presidente do News e ele praticamente
confirmou que o Vasco está muito perto de fazer essa contratação. A negociação é a seguinte: o Vasco vai adquirir 80% dos direitos desse jogador para jogar como primeiro volante, jovem jogador, joga como primeiro volante no Nils, é capitão do time argentino, também é capitão da seleção pré-olímpica, e a seleção pré-olímpica que é treinada pelo Javier Mascherano, que foi um baita de um primeiro volante. Lembra daquele Barcelona de muitos jogadores grandes, Messi, Ronaldinho Gaúcho? O primeiro volante era o Javier Mascherano, que até fazia também, às vezes, de zagueiro. Então, o Mascherano é o técnico do Sforza na seleção pré-olímpica. E esse jogador, o Vasco vai pagar 4 milhões de dólares por 80% dos direitos. A gente vem conversando com pessoas que conhecem o futebol do jogador, acreditam que seja um jogador que possa evoluir bastante no futebol brasileiro, principalmente nas mãos do Ramon Dias. É um primeiro volante que sabe marcar bastante, mas também sabe jogar muito. Aquele de saída de bola, de técnica, de qualidade, vai ajudar muito o Vasco nessa temporada. Fala, Emerson, um grande abraço para você, chegando com algumas informações importantes para confirmar a informação que você deu hoje também no canal Atenção Vascaínos. Sforza, volante de 21 anos, está fechando mesmo com o Vasco. Alexandre Matos me disse agora há pouco, aguarde, estamos negociando. Jogador da seleção olímpica, jogador de 21 anos de idade, um dos melhores volantes do futebol argentino. O Vasco pagando 4 milhões de dólares pela opção de 80% do jogador. E no Uruguai terminou agora há pouco. O Vasco venceu a seleção de Maldonado por 4-0. Destaque para o menino Ryan, que fez 2 gols. Dimitri Payet fez 1 e Robert Rojas, jogador que foi apresentado hoje às 10 horas da manhã lá no Uruguai. O paraguaio, o zagueiro que veio do River, completou. O Vasco da Gama fez o jogo de hoje como um treino. Segue as atividades. No dia 18, enfrenta às 10 da noite o São Lourenço de Almagro. E uma notícia que você trouxe ontem e por pouco não se concretizou. Nós trouxemos, o Vasco estava negociando para dobrar o seu patrocínio. A Pixbet teve contrato rompido, o Vasco teria que pagar cerca de 4 milhões pela multa rescisória. A Esportes da Sorte estava próximo, pagaria cerca de 45 milhões, mas a Estrela Bet, que já patrocina o basquete do Vasco, fez uma proposta semelhante, mas pagando a multa. E a Estrela Bet deve ser a nova patrocinadora do Vasco, botando a sua logomarca no basquete e agora na camisa do futebol. Valeu, Emerson, um grande abraço, tchau. E o torcedor fica se perguntando, e a questão do Gustavo Cuéllar? É verdade? Não é? A gente foi buscar essa informação que foi dada em absoluta primeira mão pelo companheiro Lucas Pedrosa, dessa possibilidade. É um jogador que quer voltar ao jogar no mercado sul-americano, e o Ramon Dias, que foi técnico dele no Al Hilal, pode ser uma possibilidade. Já demonstrou interesse, baixaria até a questão salarial. Para mim seria um jogador para chegar e jogar, até mesmo fazer dupla com Sforza, mas é um jogador colombiano, jogador de Copa do Mundo, jogador de eliminatória, jogador de Copa América, jogador muito experiente, já jogou no futebol brasileiro do nosso rival e seria um jogador para ajudar bastante o Vasco. O Vasco está estudando essa possibilidade. Para a comissão técnica seria uma baita contratação, para o executivo de futebol também, mas depende do aval da empresa americana. Vai querer contratar um jogador para a mesma posição que está vindo o Juan Sforza, mas um jogador mais experiente, com mais idade? Estão tentando negociar essa possibilidade de Gustavo Cuéllar ser jogador do Vasco. A gente fica na expectativa e qualquer momento, trazendo detalhes, a gente traz aqui no Vasco Connection. Outra questão: jogador uruguai, a gente vem batendo nessa tecla, Luciano Rodrigues, também 21 anos, o Vasco precisa de jogadores pelas pontas e seria uma possibilidade. É muito difícil por conta da questão de valores. O clube, o Liverpool do Uruguai, quer 12 milhões de euros. O Vasco vem tentando negociar, diminuir a questão dos direitos para poder diminuir o valor e poder trazer esse jogador. Mas, em princípio, é uma negociação muito difícil. E para fechar, uma informação muito bacana, a gente já está trazendo aqui, muito legal para vocês. O Vasco, no Campeonato Carioca, vão ter 3 jogos que o Vasco vai fazer fora do Rio de Janeiro. 2 já estão confirmados. Dia 28, contra o Bangu, será realizado em Brasília, no estádio Mané Garrincha. O jogo do dia 7 de fevereiro será realizado em Manaus, Vasco e Audax. E o dia 24 de fevereiro, o jogo Vasco e Volta Redonda, com os direitos do Vasco, pode ser realizado em Cariacica, Espírito Santo. O Vasco vem negociando essa possibilidade e, quem sabe, anunciar esses 3 jogos oficialmente fora do Rio de Janeiro. Para a galera que é off-Rio, que não vê muito tempo o Vasco,
em Manaus, em Brasília, em Cariacica, é muito bacana. Mas a galera do Rio queria ver mais o Vasco jogando em São Januário. Mas até a questão das possibilidades do Vasco iniciar mais obras em São Januário, também iniciar obras no CT. A gente vai trazer aqui no canal Vasco Connect também detalhes dessas situações e, claro, te deixar muito bem atualizado. Você que mora fora do Rio, que mora em Manaus, que mora em Brasília, que mora no Espírito Santo, ou até que mora em estados próximos a essas cidades, a essas capitais, você acha que é bacana o Vasco fazer jogos fora? Eu acho que o Vasco poderia atender também um povo do Nordeste, jogar em João Pessoa, jogar em Rio Grande do Norte, seria muito legal o Vasco jogar em Natal, João Pessoa, jogar, por exemplo, em outros estados ali do Nordeste. Tem muito torcedor do Vasco nesses estados, no Maranhão, seria muito legal, também em Sergipe, Alagoas, enfim, todos esses estados, já que está fazendo esse bye-bye Brasil, por que não também no Nordeste brasileiro seria legal, até mesmo no Sul, lá em galera de Santa Catarina, Brusque, Joinville, própria Florianópolis, tem muito torcedor do Vasco, seria legal o Vasco também jogar nesses estados. Eu, por exemplo, no Campeonato Carioca, eu prezava muito mais jogar fora do Rio de Janeiro. Eu sei que é o Campeonato Carioca, o Campeonato do Rio, mas o torcedor do Rio vê muito Vasco durante o ano. O Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, no Campeonato Estadual, eu, por exemplo, eu pensaria muito na possibilidade de fazer um Bye-Bye Brasil e também jogar nesses estados, nessas cidades. Tem muito torcedor do Vasco que não vê o Vasco há muito tempo, mas tem aquele amor incondicional. Seria legal contemplar esses jogadores. E a sua opinião, concorda comigo? Não concorda? Importante demais você colocar aqui o seu comentário aqui no Vasco Connection. E eu quero agradecer sempre, eu não vou deixar de bater nessa tecla, agradecer as inúmeras mensagens que eu venho recebendo nas minhas redes sociais, lá no Twitter, lá no Instagram. Quem me adiciona, quem me manda mensagem, sabe que eu respondo a todo mundo. Manda minha mensagem lá no meu Instagram, no meu Twitter, pode mandar no privado, pode mandar aberto, sem problema nenhum. Comentar nas minhas publicações, que eu vou responder. Bacana demais a participação, as mensagens que a galera vem me mandando por essa... Não é uma ajuda aqui, eu venho fazendo aqui um trabalho para atualizar o torcedor que acompanha o Vasco Connection. E o Eduardo é meu amigo, meu irmão. Então, assim, não tem essa questão de estar colaborando, estar ajudando. Não estou. Estou aqui para fazer o meu trabalho aqui no Vasco Connection e trazer as informações para vocês, independente de qualquer coisa. Eu gosto de fazer isso, gosto de me comunicar com a galera vascaína e principalmente a galera aqui do Vasco Connection, que me abraçou muito aqui. Eu quero agradecer demais as mensagens nos comentários dos vídeos, a galera que me busca nas redes sociais, muito bacana. Quero agradecer todo mundo mesmo que vem fazendo essas mensagens, essa demonstração de carinho, e também com o Eduardo. Tem algumas pessoas que acabam falando coisas demais. A gente viu o que aconteceu com o Eduardo, ele fez um vídeo aqui direto do hospital, umas pessoas que não dá muito para falar, adjetivar, com palavras pesadas. Eu não gosto disso, eu sou um cara de paz, quem me conhece sabe, eu sou um cara de carinho, eu tenho uma família bonita, uma família bem legal, eu gosto de estar com os amigos, gosto de falar de família, gosto de falar em amor, gosto de demonstrar meu carinho, como venho fazendo com a galera aqui do Vasco Connection. Então, assim, essas pessoas do mal, que vêm falando muito mal do Eduardo em algumas redes, é inacreditável isso, né, cara? A gente pede apenas que Papai do Céu abençoe essas pessoas. E quero agradecer a vocês que estão aqui mandando muitas mensagens. Para mim, só isso já paga. Eu fico até emocionado. Só essas mensagens que eu leio sempre nos vídeos que eu gravo aqui no Vasco Connection já me pagam, já me deixam muito satisfeitos. E a gente vai fazer aqui um trabalho, vai ter que trazer aqui informação, mas sempre não deixar o canal morrer, trazer detalhes importantes. Agradecer a galera lá do Mundo Ed, o Gui, o Edmundo, que também estão colocando as suas lives aqui no Vasco Connection. Que bacana mesmo, porque quem ajuda não olha para trás, olha sempre para frente e quer abraçar o amigo, que é mais importante. Tamo junto, se inscreva no canal Vasco Connect, deixa o like no vídeo. E você que não é membro do Vasco Connect, tem que ser membro do canal para poder ajudar também o nosso Edu Ferrari. Seja membro do canal Vasco Connect, deixa aqui o seu valeu aqui também, comentário com R$2, R$5, também ajuda bastante. Eduardo Ferrari tá complicado, tem 3 filhos, tem que pagar pensão, tem que pagar as coisas de começo do mês, então ajuda aqui também a fortalecer o Vasco Connect, é importante demais a galera participando. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!